Quantos anos de casado, Geni? Jesus, quantos anos de casado? Eu não sei, não. Eu sei que até na época que eu casei, eu vivi 2 anos sem casar, né? Depois eu casei, vivi, acho que 32 anos 32 anos. de casado, 32 anos de casado. Muito tempo. Quantos anos ela tinha na época? Quando eu casei, É, na época que eu casei, eu tinha 18 anos. 18 anos. Como que era o nome do pai? Seu pai É, é José Muniz. tá? Conta como vocês se conheceram. Ah, quando nós conheceu, eu sei que quando nós conheceu mesmo, na verdade, através da escola, né? A gente estudava junto, né? Na época. Aí ele e tinha a minha irmã Nadir, ela, ela começou a conhecer o marido dela, que é o Toninho, né? Aí a gente morava lá no meu pátio, numa rua chamada. Que tinha um. Numa casa que a gente morava lá, era perto de uma máquina Bri. Então a gente. Ela trabalhava numa casa lá, no japonês. Aí sempre passava um rapaz lá, perto de casa, e a gente achava que era um japonês, né? E cabo de hora não. Eles moravam lá perto, próximo os parentes dele lá. O irmão dele morava perto da casa nossa. Eles vinham visitar a família lá, né? Visitar o irmão dele. Ele mais uma mulher, a gente achava que era a mãe dele e era a irmã dele. E daí a gente achava que ele era um japonês, mas tinha uma namorada, né? Chamada Cida, né? Passava lá perto de casa, um dia Nadir falou assim, nossa, que rapaz bonito. Aí aquele rapaz falou assim, nossa, rapaz tão bonito. Daí ela falou assim, eu peguei e falei assim, como é que você pode falar que o rapaz é bonito? Ele tem namorada. Ela falou assim, mas ele tá namorado. Aí ele falou assim, um dia eu ainda vou casar com ele ainda, um dia ele vai ser meu namorado ainda. Eu falei assim, como? Aí ela não conhecia, ela trabalhava na casa do japonês, aí um dia ele passou, aí ele olhou pra ela, gostou dela, e ela também gostou dele. Só que daí, e eu não sabia, eu só o seu pai, o Zé, ele ia na casa do irmão dele, do Bastião, né? E ficava lá, sentado pro lado de fora, lá no toco, e eu era, acho que tinha uns 12 anos, 13 anos, não, 12 anos. Aí ele ficava sentado lá no toco lá, né? Olhando pro lado da nossa casa, e eu e minha irmã, e os ficava brincando, né? De boneca atrás da casa lá. Aí ele ficava olhando lá pra nós e não tirava os olhos, né? Daí eu pegava, escondia, falava assim, que aquele menino lá fica só olhando pra cá, né, gente? Não conhecia ele, não. Mas daí depois eu comecei a estudar e conheci ele na escola, né? Na escola. Mas também eu não sabia que ele era irmão do Bastião e irmão do Toninho, né? Que é o compadre Toninho. Essa época de escola, quantos anos ela tinha? Eu, né, pra escola, quando eu conheci ele mesmo, eu tinha 13 anos, né? Mas quando ele frequentava lá a casa do Bastião lá, né? Eu não sabia quem era, ele tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu tinha uns 12 anos, mas eu ainda brincava de boneca lá, atrás da casa, mais a minha irmã lá. E ele vinha lá na casa do Bastião lá, né? E eu não achava que ele era irmão eu achava que era sobrinho do Bastião lá. Não sabia que ele era irmão. E a Dita também, que é a madrinha Dita, vinha lá com o Cupatoninho, mas eu achava que era mãe deles, não achava que era irmã. E cabo de hora, e daí, quando a gente se conheceu mesmo na escola, aí que eu perguntei pra ele, ó, aquela mulher que vai lá na casa, na casa do seu irmão lá, daquele homem que é seu irmão, é sua mãe? Ele falou assim, não, não é minha mãe não, eu não tenho mãe não. A minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos de idade.
Aí ele falou assim que ela é minha irmã, e aquele, naquela casa que eu vou lá também, é, é meu irmão também, Bastião, chama Bastião, é meu irmão também. E aquele rapaz que vai com ela lá, que fala que é japonês, que parece japonês, é meu irmão também, o Tonho. Daí eu falei assim, ah, tá. Foi assim que daí nós conheceu assim na escola, mas não namorava ainda não. Daí quando foi um dia lá, daí falou pra minha irmã, ele gostava de mim, né? Ele ficava olhando pra mim lá na escola, ficava de oi, oi, assim, olhando, mas eu não ligava pra ele não, porque, né, não namorava ninguém não nessa época não. Aí, aí eu não sabia que ele gostava de mim, daí ele ficava olhando assim, aí eu não ligava pra ele, daí quando foi um dia lá, aí nós brigou lá né, eu estava fazendo bagunça lá na escola lá, jogando bolinha de papel pra lá, pra cá. A professora saiu e falou assim, ó, vocês não vai bagunça aqui dentro da classe não, por causa que eu vou sair um pouquinho, né, mas logo eu volto, vocês se comportam, né? Daí dali a pouco levantou ele e os colegas dele, é, o Zé Rosa, Zé Ilson e Zé Laço. Nossa, tudo Zé. É tudo Zé. E o Zé Muniz também. Daí começou a fazer bagunça, jogar bolinha de papel um no outro lá. Daí eu fui e falei assim, ah, vocês ficam aí fazendo bagunça. A hora que a professora Elza entrar aqui, eu vou falar pra ela que ninguém de vocês se comportou. Ficou tudo jogando bolinha de papel nos outros aqui, fazendo bagunça. Os rapazes desse aí ficam fazendo bagunça. Aí o Zé olhou pra mim e falou assim, ah, você vai ver, você vai falar pra professora, quando você sair, eu te pego você lá na saída. Eu falei assim pra ele, ah, pode, eu falei assim, eu não tenho medo. Eu falei pra você, eu não tenho medo de você. Daí ele falou assim, ah, não tem medo? Daí quando eu saí pra fora, quando foi na hora da saída, ele pegou e jogou, pegou e deu um tapa. Deu um tapa em mim, né? Deu um tapa assim no meu rosto, assim, né? Eu peguei e falei isso pra ela. Que Daí covarde. eu falei assim, ah, você me deu um tapa, né? Homem não bate mulher. Então agora você vai ver só. Eu fui pro catei um tijolo, saí correndo atrás dele. Eu catei um tijolo, saí correndo atrás dele. Ele correu, saiu correndo assim, pulou o muro. Pulou o muro, né? E pulou o muro daí eu olhei assim, daí ia indo três, uma moça bem grandona assim, a moça e mais um rapaz e ele. Mas daí eu não sabia que era irmão dele, né? Aí era Maria, comadre Maria que mora em São Paulo, era Maria e o Cido, a Maria, Maria, Compadecido e ele. Daí ele olhou pra trás assim, né? Só fez assim, ó, correu. Aí quando foi um dia lá, daí ele pegou e falou pra, né? Daí foi no parque, daí ele falou assim pra Nadir, que, que gostava de mim, que queria namorar. Eu falei assim, ah, não quero namorar ninguém, não. Falou assim, vou namorar ninguém, não. Daí ele falou assim, ah, eu falo assim pra sua irmã, se eu posso ir com ela, posso ir com ela, né? Aí a Nadir falou assim, ah, falou assim, nossa, aquele rapazinho ali bonitinho ali, falou assim, que quer ir com você. Eu tava com a Nadir, né, no parque. Que se ele pode ir com você. Daí eu falei assim, ah, eu não quero ir com ninguém, não. Ela falou assim, ah, pode sim. Daí eu falei assim pra ela assim, vai você com ele, de bonde com ele, vai você com ele. Mas eu não sabia que, né, que ele era que nós estudava junto, né. Daí eu falei assim, eu não vou não, não quero namorar ninguém não, vai você, né, junto com ele. Daí quando foi um dia lá, daí ele falou lá, agora falou assim, nossa, um rapazinho tão bonito daquele, rapaz tão bonito, tão bonitinho daquele, você fica aí com. Aí, ó, nossa, por que você tá fazendo isso aí? Eu falei assim, né? Falei assim, ixi, eu não vou namorar ninguém, não. Eu sou criança ainda, né? Daí ela falou assim, não, mas. Eu falei, não, o pai não deixa, não. Ela falou assim. Daí eu peguei e fui com ele, né? Aí ele ia perto de mim assim, eu falava assim, ah, vai. Eu pegava, afastava de perto dele assim, daí a coisa, larga de ser boba, vai junto com ele. Daí eu peguei e falei pra ela assim: ah, o pai vai ficar brabo, porque o pai não. Nós somos criança ainda. Eu sou criança ainda. Aí falou assim: ah, deixa o pai comigo, deixa o pai comigo, que daí eu vou conversar com ele. Falou assim: ó, ele é irmão daquele rapazão bonito lá do japonês. Falou assim: oi.
Ele é bonito, tá, é bonito, igual o japonês é bonito, e ele também é bonito, né? Porque o japonês era com o Patoninho, porque a gente achava que era japonês, né? Aí não é. Não era. Falsificado. Daí, aí quando foi, daí nós começamos a namorar, né? Daí foi passado um tempo lá, eu aceitei daí, né? Namorar ele, daí ele pegou, daí eu falei assim, ele falou assim, só que para namorar a gente, eu tenho que falar com meu pai, né? Porque meu pai não aceita, não. Ele falou assim, não, eu vou namorar você, mas eu quero ir na sua casa, quero ir namorar lá na sua casa, né? Daí eu falei pra ele assim, mas o pai, vai ter que falar pro pai. Como é que você vai chegar no meu pai? Pode falar pro meu pai. Aí ele, daí ele falou pra o Nadir falou assim, deixa o pai que eu vou falar pro pai que você quer ir lá em casa, se ele não aceitar, aí daí, né, começou a namorar. Aí a Nadir foi um dia e falou pro pai. Falou pro pai, né? Eu falei assim, Nadir, eu não vou falar pro pai, não, pai que o pai bate em mim por causa disso. Daí a Nadir falou assim, não, deixa que eu falo pro pai. Daí ela foi e falou pro pai, né? Falou pro pai que, que eu tava, no irmão do rapaz que ela gostava, tava querendo namorar eu, que ele queria ir lá em casa, lá, falar com ele, né? Ele falou assim, fala pra aquele beiçudo, o pai tinha mania de falar beiçudo, né? Fala pra aquele beiçudo que vinha aqui falar pra mim que, que o negócio aqui é assim, pra namorar a filha minha tem que vir aqui em casa e falar comigo e também tem que ser aqui na minha presença. Daí a Nadir foi e falou pro pai, falou assim, ó, daí ele, mas daí o pai pegou e falou assim, mas ela ainda é criança ainda, ela é criança, ele também é moleque ainda, não sei o que, dizer que falou assim, ela falou assim, pai, mas ele é, é, é novinho de tudo, mas vai falar com o senhor, né? Vai falar com o senhor, pro senhor aceitar namorar aqui em casa, que o senhor não quer que namora na rua, namora pros lugares aí, então, aí vai vir namorar aqui em casa. Agora, se não, o senhor não vai aceitar ele namorar aqui em casa, vai namorar quando se encontra, pra escola, pra algum canto por aí. Daí falou assim, tá bom, fala pra eles que daí. Aí ele foi lá, tudo, né? Nadinho conversou com o pai. Aí, primeiro dia que ele foi em casa, o pai falou assim pra ele: ó, o negócio é o seguinte, tem que namorar aqui dentro, não pros escuros e não pra fora. Tem que namorar aqui dentro de casa, aqui né? Mas depois ele aceitou. Daí depois a gente começou a namorar, daí ele começou a ir em casa. Começou a ir em casa, né? Ia lá em casa, tal, tal. Daí eu fui e falei assim, nossa, como é que pode, né? Nós brigou lá na escola e tudo, de tapa e correria, agora está aqui namorando. Daí ele falou assim, então, né? Ele falou assim, é que eu gostava do você, eu gostava do você e ficava olhando para você nem ligava. E então tinha um rapaz que chamava Louro, e eu sentava perto desse Louro, né? O Louro, da vez eu não sabia fazer as tarefas, aí o Louro falava assim para mim, assim, ô Janine, senta aqui perto de mim aqui, ó, que daí eu passo a colinha para você, passo a colinha para você. As coisas que você não sabe, daí eu passo a colinha para você, né? Aí eu falava para ele assim, então você me ajuda? Ele falou assim, eu ajudo você. Aí o Louro era mais velho, o Louro tinha 17 anos, acho que 17 anos o Louro tinha. Daí eu sentava assim perto do Louro, né? Aí ele olhava assim, com a cara feia e falou assim, você ficava só sentado perto daquele rapaz lá, ele era branco, né, do cabelo bem enroladinho assim, amarelo, o cabelo, o louro, né? Por isso que ele chamava Louro. Era moreno claro, assim, mas o cabelo dele era ruivo, assim, meio enroladinho. Daí eu sentava perto dele lá, daí ele falava, você ficava só perto daquele russo lá, né? Eu falava assim, mas eu sentava só, era colega só. Ele falou assim, aí você não. Eu olhava pra você assim, nem ligava. Daí tinha dia que eu olhava assim, falava assim, que será que aquele rapaz fica só olhando pra mim, não olhando pra mim, se olha pra mim, eu olho pra ele e abaixo a cabeça, olha pra mim, eu olho pra ele e abaixo a cabeça. Aí daí que ele falou, falei assim, vixe Maria. Falei, no meio de tanta moça que tinha lá dentro da classe lá, tinha moça lá, moça bonita mesmo, assim, do olho azul, assim, do cabelo jogado nas costas. Você foi olhar só pra mim? Ele, mas eu gostava, eu tava gostando só do você. Ele falou assim, é só do você que eu tava gostando, não tava gostando de mais ninguém, é só do você. Eu falei, nossa. Daí eu falei pra ele assim,
Aí eu falei pra ele assim: "Ah", daí quando foi nesse jeito que começou, o namoro, né. Aí nós começamos a namorar, 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 namoramos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Depois do ano e 8 meses, aí nós morava no Nova Pátria, aí o pai falou assim: "Ai, Samaria, não arranjou um serviço lá na fazenda do Ibiú, aí a gente vai mudar pra lá de novo, pra fazenda do Ibiú". Né, que a gente morava lá, a gente veio pra cá, mas deu tudo não tá dando certo aqui, nós vai voltar. Daí o compadre, o administrador lá da fazenda, não, o fiscal da fazenda lá, era compadre do meu pai. Aí meu pai falou assim, aí eu falei para o compadre Dito falou assim: "Olha, compadre Miguel, se o senhor quiser voltar para cá, pra fazenda, o senhor pode voltar, que a porta aqui tá aberta, o senhor pode voltar a hora que o senhor quiser". Eu falei assim: "Ó, o padre Dito falou que é pra nós". Aí o seu Dito pegou e falou pro pai, o pai foi lá e arrumou serviço de novo na fazenda em Biú. Aí eles moravam, seu pai, o Zé, morava no sítio do japonês. E era mais perto para vir lá, né, em casa. Mas depois, né, mudou para fazenda Ibiú, ficou mais longe. Daí ele falou para mim assim: "Ó, agora vai ser difícil para Madu ir lá na casa tua, porque agora vocês mudou lá para fazenda lá, e na fazenda do sítio onde embora para ir para fazenda fica longe. E é tudo escuro, tem que. E eu não, para Madu ir só nos domingos de dia, ou se não no sábado, porque daí no sábado meu irmão vem para a cidade, eu venho com meu irmão. Mas agora, no meio de semana não dá. É só o sábado e domingo. No domingo de dia ou sábado eu vou com meu irmão e vou lá na sua casa, fico até umas 6 horas, depois eu venho embora para a cidade, aqui para Nova Fátima, aqui para mas eu ir embora com meu irmão. Era assim, daí nós começamos, daí foi passamos bastante tempo já, né. Aí depois já o pai já não ligava mais, daí o pai ele ia lá em casa, o pai deixava nós, lá, não ligava, mas não namorava lá em casa mesmo, porque era de dia, né. Aí quando foi um dia, aí ele falou assim: "Nossa, tá sendo muito difícil para de eu ficar vindo aqui, né, ficar vindo aqui na sua casa, não sei o quê, não sei o quê". Daí ele falou assim pra mim assim, 2 crianças, né, anos, ó pra você ver, 2 crianças. Ele Se tivesse uma pessoa falar assim: "Não, vocês são criança ainda, não pode vocês pensar nisso de casar, porque não tem idade ainda, né". Não, tá certo que naquela época lá a menina, né, a menina com 12, 13 anos já casava, né, mas o rapaz não, o rapaz era só com 20, 22 anos pra lá ou até mais, né, porque daí se ele casasse com uma menina aí de 13, 14 anos, tinha como tirar a idade dele, passar pra ela, mas no caso nosso não tinha como. Porque ele com 13, né, eu com 14 anos, tinha feito 14 anos, ele ainda ia fazer 14 anos ainda, ele tinha 13, ele ainda ia fazer 14 anos, né. Ia demorar ainda um pouquinho, eu tinha feito, e depois ele ainda ia fazer, né, depois de 6 meses que ele ia fazer o 14 anos ainda. Aí ele falou assim: "Ah, é que", eu falei para meu pai, né, meu pai, que estava difícil de eu ficar vindo aqui, daí meu pai, mas acho que era brincadeira que o pai dele falava para ele brincando, né: "Ah, por que você não rouba ela? Rouba ela, traz ela embora, que daí você não precisa estar indo lá, né, que daí já tá aqui mesmo". Aí ele falou assim pra mim: "É, meu pai", daí ele falou assim: "Ah, vamos fugir?". Ele falava pra mim: "Vamos fugir?". Eu falei pra ele assim: "Fugir?". Falei assim fugir, falei assim: "Nossa, não fugir não". Falei: "Ah, não, eu não quero fugir não. Eu quero casar igual a minha irmã casou". É assim, na lei de Deus e na lei dos homens. Casar assim, de vestido de noiva, você de terno e eu de noiva. Aí ele: "Ah, eu não, não quero casar de noivo não, de terno não". Falou assim: "Agora que graça tem, você vestir aquele vestidão comprido assim, branco, aqui, e eu com aquele terno preto, assim, parecendo um pinguim, e aquele monte de gente. Não, não quero casar assim não, quero casar assim, simples assim. Você só ir lá e casar e pronto". Eu falei: "Credo, eu acho tão bonito assim casar vestido de noiva. Eu vestida de noiva, aquele vestidão branco assim, de véu e guinado, e você de terno".
tão bonito, eu falava para ele, e ele nunca aceitava, falava: "Não, eu não quero casar assim, quero casar simples mesmo assim, ir lá e casar e pronto, acabou". Era isso que ele falava. E eu falava: "Credo, Zé, larga de ser monótono, não é assim não". Falei: "Tem que ser moderno, rapaz". Ele: "Não, não". Daí eu falava assim: "Ah, o sonho meu era assim, porque a minhas irmã casou assim", não tudo, né, 2 casou assim, as outras não. Que a Nadir mesmo não casou assim, Nadir casou fugida também, a minha irmã Gina também não casou assim, também casou simplesinha também, não casou de noivo também não. Porque o marido dela também disse que não queria casar vestido de noivo não. Aí, foi assim, aí nós pegou e ele falava assim: "Ah, vamos fugir, vamos fugir". Eu falava assim: "Não, não vou fugir não, nós somos criança ainda, Deus o livre". E ele aí eu peguei e pensei assim, falei: "Nossa", falei: "Ah, a gente é tão besta, né". Por causa que era só eu que ajudava o pai lá, né, tudo os meninos tinham saído tudo de casa, o Zinho, o Finaldozinho, o Tonho, tudo tinha saído, só estava o pai, só estava eu, a Isa e o Carlinho, a Grácia e o Carlinho que era, né, o que era novo ainda, o tio, aí as outras, só eu. Aí para ajudar o pai a trabalhar, né, o pai era eu que ia para roça. A Isa não ia para roça trabalhar. O Carlos era pequeno ainda, a Graça também. E era só eu para ajudar o pai. A mãe falava assim: "Ai, filha, você tem que ajudar o pai, porque o pai, quando não é tempo de colher de café, o pai tem que ir rastelar café sozinho, coer café, e é difícil para ele". Aí eu pensava, né, aí eu falava assim: "Nossa". Aí eu falava assim: "Ah, quer saber de uma coisa? É só eu que tenho aqui em casa para me ajudar o pai, ninguém mais, só eu vou", falei assim, né, estudar, falou assim: "Estudar eu já não posso estudar mais, a gente mudou para cá para fazenda, não tem como eu ir para a escola mais, não vou mais para a escola, não vou fazer mais nada, né, só trabalhar, só passear é longe, porque para passear não tem como a gente passear que é longe, aqui na fazenda". Falei: "Quer saber de uma coisa? Acho que eu vou casar mesmo, acho que eu vou fugir". Mano, falei, daí eu fui e falei para mãe, Com falei para isso, a senhora parou de estudar em qual série? ah, eu não sei, eu cheguei a estudar só até o segundo ano só. Eu ia passar para o terceiro ano, estava para passar para o terceiro ano, eu saí da escola. Lá do fundamental. É, ensino fundamental, é. Eu ia passar para o terceiro ano, né, do segundo para o terceiro eu saí, por causa que mudou para fazenda, na fazenda lá é longe, não tinha condução para a gente ir. Era fazenda, não tinha condução para levar, não tinha nada, tinha escola lá na fazenda, mas era só do primeiro até era só para criança, era do primeiro ano até o quinto ano só, né. Mas daí já não tinha jeito mais. E era de dia, e eu não podia estudar de dia, porque eu tinha que ajudar o pai a trabalhar, que se eu não trabalhasse, eu estudava lá na fazenda mesmo, né, junto com as outras crianças, mas eu tinha que trabalhar, não eu falava para a mãe: "Mãe, por que que eu não posso ir para a escola, junto com a igual os outros faz? Eu trabalho até umas horas, eu vou para a escola cedo, aí quando meio-dia eu vou lá ajudar o pai, de meio-dia para tarde". Aí a mãe falava assim: "Ah, mas", aí o pai falava que não, falava assim que tinha que ir cedo para roça com ele, né. Aí fazer o quê? Tinha que ir cedo. Aí estudava só a Isa, o Carlos e a Graça só, e eu não podia estudar, que só eu que ia para ajudar o pai, só eu, não tinha mais ninguém para ajudar ele. A mãe não podia ir trabalhar, que a mãe, né, não tinha jeito de ir também trabalhar, que ela tinha muita dor de cabeça também, e não tinha como ela ir, que tinha que cuidar da casa também, cuidar do serviço, fazer comida, lavar Então, roupa. então essas dores de cabeça que a gente tem é herança da avó. Ah, é, porque a minha mãe tinha uma dor, bom, a minha mãe tinha um motivo dela ter dor de cabeça, porque ela foi sofrida, né, eu acho que outra hora eu conto, isso Outra hora aí, você vai contar. do nascimento dela, que quando ela nasceu, a avó dela jogou ela pra janela e ela partiu a cabecinha dela assim, ó. Nossa. Acabou de nascer, jogou ela, partiu a cabecinha dela assim e deu muito problema, né. Aí ela ficou com essa sequela de dor de cabeça. Então, no outro vídeo a senhora conta sobre a mãe da senhora. É, daí no outro vídeo eu conto, da minha mãe, do tempo que eles moravam em Minas Gerais, do tempo que eles iam para o Paraná, aí eu conto. Então, daí foi assim,
Aí eu falei assim pra mãe, assim, ah, mãe, é, é só eu para ajudar o pai, ninguém mais, não tem mais. Ela falou assim, filha, mas o que que vai fazer? Só tem um C que ficou em casa para poder ajudar teu pai. Então você tem que ir, ou de ir para cá para trabalhar, para carpir, para coer café, ajudar a coer café, até para banar, porque o pai sozinho. Aí eu ficava com dó também do pai, eu falava assim, nossa, é tão sofrido, né? Trabalhar sozinho, não tem ninguém para ajudar. Aí as meninas perguntavam assim, nossa, Jenny, por que que você não estuda também? Aí eu falava assim, porque eu tenho que ajudar. Meu pai falou assim, ah, lá em casa meu pai, só meu pai sozinho que trabalha. E tinha umas moçonas grandonas assim. Eu tinha duas meninas grandonas e outra mais pequena. Daí ela falou assim, meu pai vai trabalhar e a gente vai para a escola. A gente não vai para a roça, não. Daí eu falei assim, claro, vocês são dondoca, não pensa no sofrimento do teu pai. É por isso que vocês têm, vai estudar e nem ajuda teu pai, porque se vocês vai para a escola cedo, de meio-dia para tarde, dá para vocês ir ajudar teu pai, porque não vai. Ela, é, não, nós não. Pai nós não vai trabalhar nada, não, não, não. E eu ia, né? Ia de cedo até da tarde, o pai que parava o serviço, né? Fazer o quê? Tinha que ir. E aí eu, assim. Aí quando, daí o seu pai ficou falando pra mim assim, ah, vamos fugir, vamos fugir. Aí quando foi um dia eu falei assim, ah, pensando bem, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada, não tenho nada, não posso comprar nada, não tenho um calçado direito, não tenho uma roupa direito, não pode comprar nada direito, só é trabalhar, só em troco de comer e beber, só tá certo que não, a gente não passa fome, come e bebe, mas a gente quer comprar uma roupa, não pode, quer comprar um calçado, não pode, pai não dá dinheiro. A gente só trabalha, mas a gente não pega um tostão, não pega nada de dinheiro. E é difícil isso aí, né? Eu falei assim, acho que eu imaginei assim, acho que se eu casar, eu tenho, posso comprar bastante. É, pode comprar. Comprava sim, seu pai não deixava nada sem comprar. Ele, mesmo que ele não podia lá, mas ele comprava roupa, comprava nem que fosse do mais baratinho, mas eu comprava roupa, calçado, as coisas assim, né? E a ver, não ele comprava, porque ele falava dele trabalhava, daí o dia quando fosse para comprar roupa, um caçador ele falava para pai dele, pai, eu preciso do dinheiro aí para poder comprar uma roupa para mulher, uma roupa, um chinelo, um sapato para mulher, que a mulher não tem, para mulher, para mim, né? Aí ele meio bufando assim, mas dava dinheiro, né? Meio brabo assim. É, José, agora tem que, a gente não pode gastar muito dinheiro não, porque não sei o que, tem que pagar não sei o que, não sei o que. Eu falei, assim, ué, a gente vai andar pelado, a gente precisa comprar roupa. Aí ele pegava e dava, né, dinheiro para comprar. Comprava, né? Mas daí eu imaginei assim, ah, eu acho que se eu casar a vida vai ser diferente, né? Eu vou ter mais regalia, vou ter mais coisa, né? Não vai ser assim. Eu vou ficar. Tá certo que quando eu casei mesmo, trabalhar, eu não trabalhava, não. Eu comecei a trabalhar mesmo, foi de muito tempo. Não que seu pai falava para Maria trabalhar, que daí eu falei assim, ah, tem que ir trabalhar para ajudar um pouco também, né? Ficar só dependendo dele ficar trabalhando, trabalhando. Por fim era a mesma coisa, porque dinheiro mesmo não via. Aí ele, aí ele falava para mim, ah, vamos fugir, vamos fugir. Aí quando foi um dia, eu peguei e falei assim, aí o pai foi pescar, né? O pai sempre ia pescar, né? Ele era pescador, gostava, não é aquele pescador, ele gostava de pescar, tinha as praias tudo de pesca. Tinha rede, tinha tarrafa, tinha vara, tinha tudo. Quando era dia de pescar, juntava ele e os amigos dele, vamos posar vamos no rio, num tal de Rio Laranjinha, Congoinha, sei lá. E ia pescar e esposava lá, levar as traias deles, fogão, para eles fazer com a panela. Panela não, fogão eles faziam de tijolo, de pedra lá, que nessa época não tinha nem fogão a gás, né? Aí eles pegavam e levavam a comida, arroz, feijão, mistura, para eles fazer comida lá, porque ia as traias de pesca e a cama, os colchão para eles dormir, né? Aí eles pousavam de um dia para outro. Aí quando foi esse dia, o pai foi pescar, né? E pousou no rio, lá no rio, né? Ele foi em casa no domingo, foi num domingo. Daí ele pegou e falou assim para mim assim, é... aí ele falou assim, ó, tá de pé aquela proposta ainda que eu fiz?
Eu falei: "Que propósito?" Falou assim: "Ué, que eu falei pra você, assim, que era pra nós fugir". Eu falei assim: "Fugir?" Ele falou assim: "É", eu falei para meu pai falou assim que se eu quiser, falou assim que meu pai sempre fala assim pra mim, assim, que tá difícil pra eu vir aqui, aí que é pra eu nós fugir, é pra eu levar você embora. Eu falei assim: "Ah", falei assim, falei: "Não, mas nós somos novo ainda, nós somos criança ainda". Daí ele ficou falando, falando, falou assim, eu falei assim: "Bom, então vamos aproveitar", eu falei assim pra ele assim, falei assim: "Tadinho da mãe", eu falei assim: "Eu não vou falar pra mãe não, porque se eu falar pra mãe, a mãe vai surtar, perigoso a mãe pegar", e eu falei: "Fazer falar nada, não vou falar nada, dica de nada, eu vou falar pra mãe". Daí tinha um circo, né, na cidade, aí eu peguei e falei pra mãe assim: "Mãe, eu posso ir no circo?" Circo tinha Circo e Parque, né. Aí ela: "Mas você vai com quem?" Eu falei assim: "Ah, vai um punhado de gente aí, né, lá em Nova Fátima, né, eu posso ir?" Ela falou assim: "Mas", eu falei: "Ah, vou eu e meu namorado, eu e o Zé". Daí a minha mãe gostava muito do Zé, gostava muito, 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 muito do seu pai, nossa, ela gostava muito dele, que ela falava que ele era, falou assim: "Ó, é um rapaz, não é um rapaz novinho, mas ele é muito educado, pruseia bastante, trata a gente com educação, né, é respeitador, é uma pessoa assim que não, né", e então a mãe gostava muito dele. Agora não sei se o pai gostava, né, o pai tanto faz como tanto fez, era com tudo eles eram assim. Mas só que ele falava assim: "Nossa Maria, o rapazinho é tinhoso". Olha que eu já falei muitas coisas pra ele, falei muitas coisas pra ele. Eu falava, o meu pai falava as coisas assim, né, não sei o quê, porque nós era que chamava pra falar que era moleque ainda, que era criança ainda, que não sei o que, onde que ele estava com a cabeça de aceitar que eu era criança ainda, ele também era, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Falava um monte de coisa, né. Aí e quando era no passava daqueles, ele falava assim: "Ah, seu pai tá pensando que o seu pai é homem? Eu sou moleque sim, eu sou molecão, mas se seu pai é homem, eu também sou homem. Se eu tiver de falar, eu não tenho medo, não tenho medo do seu pai. Só se ele não, só se ele correr atrás de mim, ou falar que vai dar uns murros em mim, eu não vou correr, não vou correr dele". Mas meu pai não fazia isso não, de partir pra agressão em cima da pessoa não, é só quando ele, nem quando ele bebia ele fazia isso. Né, aí ele falou assim: "Ó, eu respeito ele, não vou responder ele nem nada, eu vou ficar na minha, né". Falou assim: "Ele não vai me bater". Daí eu falei assim: "Ah, meu pai não é de bater em ninguém não, meu pai nunca fez isso não, mesmo que ele tá bêbado". Aí eu, só que ele fala, se ele tiver de falar, ele fala mesmo, fala um monte. Daí ele fala: "Pode falar, pode falar". Daí quando eu era no daí ele falava assim: "Ah, seu pai fala, pode falar, mas eu não vou ficar sem vir aqui não". Quando era no outro domingo ele ia lá. Daí o pai falou assim pra mãe: "É, veio bastante de homem barbado aqui, que só de eu falar, olhar assim, eu falar qualquer coisa, nunca mais voltou. Agora essa aí não, a gente fala ou do qualquer coisa, ele não tem medo não, ele vem mesmo". Ele falou assim: "Isso aí não, isso aí é, modo que ele fala assim, é teimoso mesmo, é tinhoso mesmo". Ele falava assim, a minha mãe falava assim: "Ué, e se é que ele vai ter medo de você, é homem, ele também é homem. Ué, ele vai, homem que é homem de verdade não corre do outro homem. Agora os outros, porque os outros, você olhava pra eles, já ficava cagando de medo". Daí ele falou assim: "Aí, esse aí não tem medo não". Ele falou assim: "Não, se seu pai é homem, eu também sou. Eu respeito ele, que ele é um senhor mais de idade que eu. Eu sou uma criança perto dele, mas não tenho medo". Eu falava assim: "Então tá bom, não tem medo, tá bom". Aí ele ele assim, ele falava pra mim assim: "Então, vamos fugir, né". Aí eu falava pra ele assim: "Ah, Zé, fugir não". Daí quando foi esse dia, eu falei: "Quer saber de uma coisa?". Aí eu falei pra ele assim: "Nossa, mas não vai ser perigoso não, né". Daí ele falou assim, aí eu fui, tadinho da mãe, até menti pra mãe, né, mentir ser pecado, mas foi por uma causa nobre, né, porque se eu falasse a verdade ela ia barrar eu, né, era perigoso ela, né, ficar braba, né. Aí eu falei: "Não, não vou falar nada pra mãe não, que eu vou, né, vou pegar e vou falar pra ela que eu vou no parque, né". Aí eu falei: "Mãe, eu posso ir no circo, no parque?". Ela: "Ah, mas você vai co", eu falei assim: "Vou com", daí ela falou assim: "Ah, pode ir". Mas e por pai, falou assim: "Ah, depois eles vêm trazer eu, né, o Zé, o irmão dele também vai estar lá, vai trazer eu, né, traz eu". Aí ela pegou e falou assim, ou senão
Eu falei assim, não, eu fui pousar, não tinha como pousar, porque eu não tinha irmã minha que morava na cidade. Tinha minha irmã que morava na cidade, mas que a minha irmã já tinha morrido, né, a Maria, que se a Maria fosse viva, eu pousava na casa da Maria, mas a Maria já tinha morrido já, que é a mulher do Paulo, né, finada Maria. Aí eu peguei e falei pra mãe, falei assim, a gente vai no parque, no circo, né, mas nada, a gente ia daí. Eu falei pra ele assim, nossa, eu falei assim pra ele, como é que eu vou fugir? Eu não tenho nada, não tenho, só tenho uma troca, as trocas de roupa que eu tenho e a roupa do corpo. Não tenho um lençol, não tenho coberto, não tenho travesseiro, não tenho nem enxoval nenhum, nem toalha direito para se enxugar eu tenho. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, tinha sim, que a minha irmã tinha feito lá, tinha um par de travesseiro, tinha uma toalhinha de forrar armário, toalha de mesa, tinha um negocinho só, que era o começo só, né, do enxovar, só. A minha irmã falou assim, ó, tem que começar a fazer um enxoval, porque quando você for casar, já tem uma. A outra na tinha uma mala cheinha de enxoval, agora eu não, né, não tinha nada disso, né. Aí, eu falei, meu Deus, eu falei assim, daí eu falei assim, mas... Daí eu falei pra ele assim, mas e nós vai fugir e nós vai pra onde? Eu falei, ué, se nós fugir, vai pra minha casa, lá, a casa do meu pai. Eu falei assim, nossa, vai lá pra casa do seu pai, morar lá na casa junto com seu pai e todo mundo. Ele, ué, é a casa minha, não tem outra casa. E eu falei assim, vai sair da minha casa, pode ir morar numa casa de pessoa estranha, que eu nem conheço. Aí, é que nem a namoradinha do Thiago, né? Bom, tá certo que eu conhecia, assim, que eu ia passear lá. Quando eu namorava seu pai, eu ia passear lá na casa do pai dele, né? Do Daisy, né? A gente ia. Que a Paradinha tava namorando o Toninho, né? Tava namorando o Toninho, aí ela ia lá e levava eu. Mas daí eu falei assim, mas pra morar não, né? Só pra ir. Aí a Maria, essa, que a sua tia, era assim, nariz empinado assim. E só que ela que queria escolher namorado pros irmãos, né? Então ela ficava apoiando defeito, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Acho que queria que o irmão dela se casasse com gente diferente, assim, Gente rico, né? gente mais rico. E ela falava assim que o irmão dela, é meu filho, tem que é, namorar, casar assim com um moço mais elegante, moço mais, acho que branca, do cabelo liso, bonito, sei lá o quê, com coisa que preto também não é gente, sendo que na família dela tinha gente preta também. Eu falei assim um dia pro seu pai, falei, Zé, sua irmã tinha preconceito da gente, de gente preto? E como é que seus irmãos tudo é casado com preto? Falei, sua irmã é casada com um preto, que é o seu cunhado lá, o Misaé. E o Tião, seu irmão lá, ele é branquinho, casado com uma pretinha, que mora lá perto da minha casa. Por que que ela tem? Eu falei, nossa, eu falei, escuta aqui, eu acho que eu acho que é preconceito mesmo. Ou vocês gostam de gente preta mesmo, porque é tudo preto na sua família? É Eu falei, a tia Dita, casado com o Banzé preto. miséria preta, A Madazor casado o Cupatião casado com a das dor preta, preta. pretinha, né? O tio O, Tonho, aí o Cubatoninho também se engraçou com a Kumanadir, que é minha irmã, pretinha também. preta. Eu falei, ou teu pai não gostava de preto, tinha preconceito de preto, o destino de vocês mesmo, entrar nas famílias de preto mesmo. Ele falou assim, não, não, é por causa que nós é assim mesmo, eu mesmo, sempre falava pro meu pai que eu não gostava de, fosse me casar, eu não queria casar com mulher branca, não. Com, fosse me namorar, eu queria namorar uma moreninha, podia pretinha, neguinha, ou moreninha, era assim. Eu falava isso pro meu pai. Eu falei assim, porque, portanto, que quando uma menina lá chamava, como é que é o nome dela mesmo? É um nome lá, Elizabeth. Era branca, 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 chegava a ser pintada assim, né? Chegava a ser sardenta. Ela ficava atrás dele, e ele falou assim, eu excomungava ela, porque Deus me livre, ela ficava falando assim, ela cantava musguinha pra mim, né? Ela falava assim, lá perto da minha,
lá perto da minha casa, lá perto da a minha casa, lá mora lá perto da minha casa, lá mora uma cobra, porque lá perto, ele falou assim, lá perto da casa como é que eu falo assim? Lá atrás daquele morro, lá mora uma cobra, porque lá que eu vou, que lá mora minha sogra. E cantava musiquinha, vou falar outra coisa pra ele, né? Aí, daí ele ficava atrás dele e falava assim, ela ficava cantando musiquinha pra mim, eu excomungava ela, porque ela era branca, 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 que chegava a ser sardenta, e eu ficava com raiva dela, chegava a ser enferrujada. Daí, aí eu falava assim, ué, por quê? Ele falou assim, sei lá, não gostava dela não. Daí eu falei assim, nossa, e é mesmo, né? Eu falei assim, ó, e por isso que eu falo, ó, tanta moça que tinha lá branca, estudando, e tinha uma tardiana Maria Rosa, que gostava dele, ficava atrás dele, ele não queria saber dessa Maria Rosa. E ficava assim, eu falei assim, nossa, a Maria Rosa é tão bonita. Tem a outra também lá, que é atrás de si. E por que você quer namorar eu? Porque eu gosto do C, eu não gosto dessa, eu gosto do C. Ele falava pra mim. Eu falava assim, meu Deus do céu, Jesus amado, né? Só que daí eu não gostava dele, né? Eu não gostava dele, porque eu não sabia que ele gostava de mim, mas eu não gostava dele ainda. Tinha ele como colega, né? Que era de classe, né? Mas de olhar assim, falar assim, eu gosto dele, né? Igual ele falava que gostava de mim, não. Pouco eu passei a gostar, porque a gente começou a namorar, casou, né? Aí, aí ele falava assim, você não gostava de mim, não. Eu falei assim, bom, gostar sim, mas como colega, não como namorado, né? E, né, era o que eu gostava de outras pessoas, de outros, né? Não é que gostava, porque eu era criança ainda, não gostava de ninguém ainda não. Mas se fosse pra, né? Mas não sabia que você gostava de mim. Daí ele, nossa, ele falou assim, falei pro meu pai, o dia que eu cheguei em casa, pai, lá na escola tem uma menina, assim, 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 e eu gosto dela, mas ela não gosta, acho que ela não gosta de mim, porque ela nem liga pra mim, nem olha pra mim, eu fico olhando pra ela, nem olha pra mim, porque eu ficava na minha, né, que eu não gostava de ninguém, eu tava estudando, né. Aí, não, na verdade eu não gostava mesmo não, porque eu gostava era de brincar, ir pra escola e vir pra casa e brincar, e quando a Nadir levava eu pros lugares com ela, porque o pai falava assim, ó, você só vai se levar a pretinha junto, que era eu que tinha que ir. Eu falava, nossa, mas eu era lampião, né? Eu falava, nossa, eu era vela, porque as ia namorar, a gente tinha que ir junto, porque a gente era vela, pra ficar, o que eu ia ser ir resolver? Porque assim, se fosse fazer qualquer coisa ou qualquer coisa, a gente chegava pra gente falar pra ele. Aí ela falava assim, ó, sabe, se elas se abraçassem, dessem uns beijinhos, né? Não perda que o namorado delas falava assim, ó, sua irmã tá perto aí, sua irmã tá junto, nada disso, né? Não tá certo, naquela época o namoro era só diferente de agora, né? Aí aí o pai falava assim, qualquer coisa que acontecer lá é pra falar pra mim. Eu falava assim, ela falava assim, ó, se você falar pro pai, a gente bate no você. A gente vai, porque eu tinha medo da Nadir, porque a Nadir é assim, a Nadir batia na gente, né? Que a gente respeitava ela, né? Então a gente saía junto com ela, que o pai falava, sozinho você não vai, só vai se a pretinha for junto. Daí tinha que ir, ficar lá com os namorados debaixo das árvores, a gente ficava lá junto, o tempo todo, sentado lá, quase morrendo de sono, quase morrendo, dormindo no chão, e lá com o namorado lá. Eu ficava com uma raiva disso, viu? Eu lembro até hoje que tinha um pé de limão, um pé de árvore lá, chegava perto desse pé de limão, pé de árvore, eles paravam lá e ficava lá, tudo, papapá, 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 e a gente lá. Papapá, papapá, fazendo. Ô Nadir, eu quero ir embora, eu quero dormir. E ela lá, papapá, já nós vai. Papapá, papapá, já nós vai. Eu falava, sou vontade de pegar e dar um burro na cara desses dois aí e sair correndo. Mas a gente não podia ir, porque se a gente chegava sozinho sem ela, o pai era perigoso ir atrás, né? Ou era assim, o pai ia atrás. Aí assim foi assim, daí a gente fugiu, né? A gente fugiu, né? Foi lá, mas foi um caos sério, rapaz do céu. Aí a gente fugiu. Gozado que lembro como se fosse hoje, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Nós foi no parque, não foi no circo.
Nós foi no circo, no parque, daí acabou lá o negócio lá. Mas mentira, nós não foi no circo, nem parque, nada. Devido nós ir pra cidade, nós foi embora pra casa, nós foi direto pra casa, lá pro sítio pra onde nós morava. Era longe, e tinha que ir de a pé. Aí passou um conhecido que morava na colônia onde nós morava, né? Na colônia preta, lá do Ibiú. Passou perto de nós, assim, foi pra lá, né? E viu eu e seu pai indo, né? Indo. Então tinha o café, e dentro no meio do café assim, tinha a estrada, uma estrada assim e outra assim, né? E tinha o trio. Mas nós não passou pro trio, nós foi pra estrada. E esse homem se chama Zé Reis. Ele é parente do meu irmão lá. Ele é irmão da. Acho que era tio da mulher da ex-mulher do meu irmão, da Uli. É tio da Uli, o Zé Reis. Aí o Zé Reis passou, né? Morava lá na colônia. Mas achou que não ia indo pra cidade, né? Aí, o pai amanheceu o dia, né? Eu não apareci em casa. Minha mãe ficou preocupada. Mas falou assim: a certo ela pousou na casa de alguém, né? Na casa de alguém lá. Mas a mãe falou assim: mas pousou na casa de ninguém. Que a irmã dela mora mora longe, da fazenda. E a irmã dela, outra irmã dela que morava na cidade, não é viva mais. E aonde ela tá? A mãe ficou assim, meio assim, né? Aí o pai chegou. O pai chegou de manhã cedo, chegou da pesca. Aí passou, deu, deu 8 horas, deu 9 horas, 10 horas, deu 11 horas e nada. Aí tava dando de tarde, já nada, deu aparecer. Aí a mãe ficou preocupada. Aí o pai perguntou assim, cadê a Geni? Cadê a Pretinha? Aí a mãe falou assim, pronto, danou-se. E agora? Como é que eu vou? Daí o pai saiu, pegou o pai e falou assim, pra onde que tá essa? Falou assim, ela foi pra cidade, foi pro circo, no parque lá, um circo lá na cidade, com o namorado dela, mas não sei se ela pousou na casa de alguém, deve ter pousado na casa. O pai falou assim, eu vou esperar até, se não aparecer, eu vou atrás. Daí que ele perguntou, né, alguém na colônia não tinha visto eu, né? Daí esse Zé Reis falou assim, ó, seu Miguel, eu não queria falar nada não, mas eu vi a filha do senhor e ela e o namorado dela ia indo pra cidade. Ia indo pra cidade dos dois. Agora eu não sei se vocês iam indo pra cidade ou ia indo pra algum canto. Eu sei que só tava os dois, não tinha mais ninguém junto, só tava os dois sozinhos. Ela e o namorado dela só, mais ninguém. Ia indo pra lá, pra cidade. Eu passei perto deles, mas eu não falei nada, porque, né, era namorado. Daí o pai falou assim, será? O pai falou assim. Daí ele falou assim, ó, eu sou Miguel, mas por que que o senhor tá falando assim? Porque tá desde ontem, essa menina não apareceu. Daí ele falou assim, ah, mas ela não pousou pra casa de alguém? Da vez ela pousou pra casa de alguém. Ele falou, não, ela não é de pousar pra casa de ninguém. E não tem ninguém lá na cidade que tinha minha filha, mas minha filha morreu. Só mora o meu genro lá, mas com a outra esposa dele, mas lá, ela não vai lá. Não vai lá não. Daí ele falou assim, falou, nossa, São Miguel, será que a filha do senhor não fugiu, não? Aí o pai já surtou, falou, nah, não, ela é criança ainda, não ia fazer uma coisa dessa, não. Mas você sabe como é, né? Como é que é, né, seu Miguel? Os meninos de hoje em dia, né? O pai falou, não aconteceu isso, não. Ele falou assim, eu vou esperar. Daí você. Esse hoje em dia, há 50 anos atrás, né? Daí ele pegou e falou assim, se não aparecer, eu vou lá na casa na casa, que a Nadir já estava casada, a Nadir já tinha casado já. Já estava casada já, a Nadir. A Nadir já tinha nascido até o Aguinaldo já. O Aguinaldo já tinha 2 meses, um mês. Ia fazer 2 meses já de nascido, um mês de nascido já, 2 meses. O Aguinaldo já tinha nascido, o Aguinaldo já. Daí, ele falou assim, eu vou lá na casa, vou lá da onde a Nadir mora. Porque a Nadir deve saber onde que tá essa menina. Ela deve ter ido pra lá ou deve ter ido pra algum canto. O namoradinho dela deve dar conta dela, saber pra onde foi. Aí a mãe falou assim,
Daí ele pegou, e não é que ele foi mesmo? Rapaz do céu. Aí eu fugi, fiquei lá, nesse dia que eu fugi mesmo, foi um caos sério. Chegando lá, na casa do meu sogro, né, aí eu falei assim, eu cheguei e foi tudo bem. Daí quando eu cheguei assim, chegou eu e o Zé, aí era base de umas 7 horas, 7 horas, 7 horas que nós chegou. Porque 7 horas que tá quase escurecendo, né, nós chegou. 6h30, 7 horas mais ou menos. Daí a Nadir olhou assim, o que você tá fazendo aqui? Que você veio fazer? Com que você tá aqui? Eu falei assim, eu vim com o Zé. Ela falou, veio com o Zé, veio com o Zé. Você veio com o Zé. O quê? Será que eu tô pensando que você veio com o Zé como? Eu falei assim, nós veio fugido. Ela falou assim, santo Deus, vocês veio fugido. Eu falei, meu pai do céu. Ai, 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 vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim essa bocada quente. Daí meu sogro tava lá, né, lá dentro. Daí começou a falar assim, mas José, ó, não é ele ficou falando pro menino? Ficou falando as coisas pra ele? Ele levou a sério. Olhou pra ele assim, José, falou assim, José, mas você fugiu. Meu pai do céu, não era pra você fazer isso não, José. Daí falou assim, ué, o senhor não mandou? O senhor não ficava mandando eu trazer ela? Falou que era pra mandar eu trazer ela? Eu trouxe. Falou, meu pai do céu. Daí começou a falar assim, e agora? E agora como é que a gente vai enfrentar o pai dela? O pai dela vai virar uma arara. Nossa, daí começou a falar um montão de coisa lá, né? E o filho lá escutando. Falei, meu pai do céu, e agora? A boca escantou. Daí ele começou a falar, né? Aí o patrão falou assim, mas por que você foi fazer isso, Zé? Vocês são criança ainda. Você só tem 14 anos e ela também tem 14 anos. Rapaz do céu, não é assim não que funciona as coisas. Porque você não tem, você, né? Nossa, e não sei o que. Começou a falar, e nem daí. Eu peguei e falei assim, vixe, Maria. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Eu falei assim, se for mais ficar com esse converseiro, eu vou embora de novo. Vou embora, vou voltar embora para casa de novo. Daí eu peguei e falei assim, vou embora sim. Daí o patroninho pegou e falou, não, você não vai embora não. Já que você veio, já que você fez isso aí, agora você vai ficar aqui. Eu falei, não vou ficar aqui coisa nenhuma não. Se eu vim com ele, eu vim com o meu namorado, porque o meu namorado convidou eu para vir, né? Nós não fez nada, nós fugiu só e pronto, viemos embora. Como nós tá passeando. Então, se vocês ficam aí falando um montão de coisa, eu vou voltar embora, vou sozinho, vou voltar embora sozinho. Mas como que você vai sozinho? É longe, você não consegue. Eu falei, vou sozinho embora. Se ele quiser, ele vai atrás de mim, né? Lá, eu vou também, vou embora. Daí ia saindo, eu falei, vou sair. Aí eu saí pra fora assim, falei, olhar a camarada, falei assim, para de ficar aí, de ficar falando coiseira. Não ficou apoiando caraminhola, daí ela surtou também, que a Nadir pegou. Falou assim, ó, seu pai, que Deus me perdoe eu ficar falando, né? Que eu faço mal eu falar. Mas você sabia que eles eram criança, não tinha juízo. Ficava falando coiseira, falando assim, só traz a menina, traz a menina. Levou a sério, levou a sério. E ele fez o papel que o senhor falou, e fez o papel que o pai falou. Que o senhor falou que era de trazer ela, aí agora tá feito. Agora não tem jeito mais. Ou vocês fez alguma coisa ou não fez alguma coisa, agora ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar nisso. Acho, nós só saiu, nós ia indo pra cidade lá, nós pegou e veio pra cá e pronto. Viemos passeando. Falei, igual eu faço, mas não ficou igual eu saí. Mas só que todas as vezes que eu saía, não saía só eu e ele. E aí eu e a minha irmã ia junto, a Isa. A Isa, onde eu tava, a Isa tava também, né? E esse dia eu falei, vou levar a Isa nada não, que a Isa nós vai pra, né? Pra começar, eu tô até pecando, que eu tô mentindo pra minha mãe, né? Falando que eu ia. Até a Isa falou assim, deixa eu ir também, lá no parque, lá no circo. Eu falei assim, não dá pra você ir hoje não. Né? Eu falei pra Isa, né? Aí a Isa não foi, né? Aí quando eu saí, eu falava pra Isa, vamos na casa da Gina. E daí, junto com o namorado meu, ela falou assim, então vamos. Mas esse dia eu falei, não. Daí falou assim, esse dia não tem como. Daí, nós foi, né? Tudo de boa. Daí falou assim, e agora? Como é que você vai enfrentar a fera? Aí o meu sogro começou a falar coisa dele lá. E eu peguei
Fiquei com raiva lá, fiquei chorando de raiva também. Falei assim, falei assim, não, eu fiquei pensando, meu pai do céu, o que eu fui fazer da minha vida, hein? Aí agora, se eu voltar para casa do meu pai agora, meu pai não vai querer eu mais, não vai falar assim, não, você coma pau, fia, saiu de casa. Se foi para cá com um namorado, coma pau, coma pedra, vai viver junto. Eu falei, e agora, como é que eu faço? Se eu voltar para casa, eu não vou ser tratado como eu era mais, né? E daí? Ninguém vai acreditar em mim mais. Eu falei, e agora? Eu tenho que. Aí ele pegou, aí seu pai lá quieto no canto dele sentado, só assuntando, olhando. O pai dele falando, ele. Aí ele falou assim, não respondi o pai dele não, né? Respondi o pai dele, daí falou assim, ué pai, mas o senhor mesmo, né? O senhor mesmo que falou que era pra mandar eu trazer ela, é o trouxa. Só que ele falou. Mas eu falei brincando, José, eu tava brincando com você, José. Não era pra você levar a sério, José, porque não sei o quê. E como, né? Eu falei, não falou? Não ficou falando? Eles me dão um conselho diferente, fala, não, vocês são criança ainda, deixa pra ficar mais velho, pode continuar namorando, mas quando você tiver uma idade mais, né? Não, ficava lá, traz ela embora. É longe pra você ir lá, né? Daí eu falei assim. Aí outro também, que ele falou assim pra mim assim, falou pra mim assim, ó, nós vai embora de lá do sítio, tá longe. Se você gosta de mim, você vai embora comigo. Você vai comigo. Você não, porque daí não vai ter jeito de eu vir aqui, não. De vir, ficar vindo aqui. Aí nós vai ver só de ano em ano. Ou de ano em ano, ou daqui, ou de ano em ano, ou se não de 6 em 6 meses só, né? Daí eu peguei e falei pra ele assim. Eu falei pra ele assim, você é criança, só tem 14 anos, eu também tenho 14 anos. Você acha que a gente vai, você com 14 anos vai conhecer menina pra lá, né? Pra lá pra onde você vai, não sei pra onde que é que vocês vão, que é longe, diz que é longe, que era pra cá, porque ele vinha pra cá, pra banda essa banda pra cá, né? De lá do Nova Fátima vinha pra cá. Na Fazenda Primavera, aqui perto de Guaraci, que o Padrinho Misael foi passear lá no sítio, e as coisas para ele não estavam muito bem, daí falou para ele, ó meu sogro, se o senhor quiser ir lá na onde eu moro, lá tem muito serviço, né? Muito serviço por lá. Tem lá onde eu moro e tem nos outros lugares também. Aí, se vocês quiserem, vocês vão para lá, né? Aí vocês vai. Aí meu sogro pegou e, né, ele aceitou a ideia. Daí seu pai foi lá e falou para mim, ó, nós vai embora de lá do sítio para longe. É num lugar chamado Guaraci. É Guaraci, tem Guaraci, Bentópolis. Então nós vamos para esse lugar lá e é longe. É bem para lá de Londrina, vixe, bem para lá de Londrina. Aí passa Londrina, passa bastante cidade para depois chegar para essa cidade de Guaraci, é longe. Ele falou assim, acho que é uns 200, 300 quilômetros de lá aqui. Falou, daí fica difícil para eu vir, não vai ser fácil para eu vir para cá. Aí eu falei para ele assim, então, você só tem 14 anos, eu também tenho 14 anos. Você arranja namorada para lá e vai esquecer de mim aqui. E eu também posso ter, se você gostar de mim, você vai namorar eu de lá por carta ou por qualquer coisa, que nem o Pacido fez, né? O Pacido tinha a namorada dele, Nair. Ele veio pra cá e a Nair ficou lá. Mas daí, através de uma mentira, que não casou com a Nair. Porque era pro mês de abril, ele mentiu pra Nair, sim, que ele tava noivo, que ia casar com uma menina da Fazenda Primavera, era mentira. Aí o dia que ele, e a Nair levou a sério. Ele escreveu essa carta e mandou, pro mês de abril. Quando ele chegou lá, a Nair já tinha arranjado namorado, casado com outro. Chegou lá procurando a Nair, na casa da mãe da Nair. A mãe da Nair chamava Maria. Foi passear lá, eu vou lá ver a Nair. Vou lá ver a minha noiva. Quando ele chegou lá, perguntou para a mãe da Nair: ô, dona Maria, cadê a Nair? Aí a dona Maria falou assim: Nair, por quê? Falou assim: eu vim aqui para ver ela e, né? Daí falou assim: e você é a Nair? A Nair casou? Falou assim: como casou? Ela não é uma namorada minha? Falou assim: ué, como namorada sua? Você não disse assim que você era noivo, que você estava noivo de outra moça lá que você ia casar? Ela pegou
E falou assim: ah, já que ele noivou pra lá mesmo, por que eu vou ficar esperando ele? Arranjou um namorado aí, poucos meses casou. Aí ele falou assim: nossa, então ela gostava de mim mesmo. Falou assim: então, você não mentiu? Falou assim: ô, dona Maria, era 1º de abril, dona Maria. É que eu escrevi uma carta 1º de abril. Falou assim: então, não se faz uma coisa dessa. Então, numa mentira se tornou verdade. Ela casou. E casou e foi embora daqui. Perdeu. Voltou embora, arrasado mesmo. Escabelando tudo, que ele gostava demais dela. Escabelando e ficou uns par de meses lá chorando pros cantos lá, escabelando lá, e que não queria nem comer nem beber. Falei, vai mentir mais? Através de uma mentira, ele perdeu a noiva. É, ela casou com outro. É, dessa menina, dessa mulher que chamava Nair. Era a primeira namorada dele. Ele bagunçava mesmo. Mas namorada de verdade mesmo, a primeira namorada dele foi essa Nair. Era uma morenona, era pretinha também. Ela era mais, pouquinha coisa mais clara do que eu, mas era bem grandona assim, um zoião grande, sobrancelhuda assim. Ela usava um cabelão grandão, sabe, fazer um tucão assim. Ela era engraçada. Era colega da Nadir. E ele ia casar com preta também. Aí foi passado o tempo, começou a namorar a Ana, que é a mãe do Oscar, um tempão lá, daí o Que é pai, preta também. meu pai dele não queria porque falar que Deus a tenha, que a Ana era muito bagunçada demais, namoradeira demais, porque não sei o quê, porque não sei, e o pai dela era muito brabo, e o Cupacido, gostava da Ana também, daí começou a namorar, daí não aceitou tudo, né, não aceitou casar com a Ana, nem nada, a Ana era criança também, a Ana era meninona também, acho que ela tinha uns 13 anos, 14 anos por aí. Aí foi passado um tempo lá, aí ele começou a namorar a Dina. Poucos meses que ele começou a namorar a Dina, já noivou. Casou com a Dina. Da vez a sorte era com a Dina mesmo. E tá até hoje com a Dina, né? Até hoje, Cadinho. Então. Aí, a senhora e o pai, então, o começo do casamento foi isso. Então, mas daí, daí foi assim, né? Daí, que nem eu de um assunto passei no outro. Aí o seu pai falou assim, ó, nós vai embora pra Guaraci. Lá pra, eu falei assim pra ele, falei assim, puxa que pariu, então. Aí foi aonde que nós fugiu. Fugimos, mas daí o esbarrou lá, começou a falar, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou embora de novo, vou ficar aqui não. Aí eu saí pra fora, braba, nervosa, e o Patoninho falou assim, não, não, não. Agora vocês já fizeram a cagada de vocês mesmos? Falei, não fiz cagada nenhum. Eu só vim embora com seu irmão, não fiz cagada. Daí ele falou assim, não, já que vocês veio embora mesmo, né? Então vocês têm que ficar junto. Vai ficar junto agora, você tem que ficar aqui com ele, né? Vai ver, dar o que der, vai ficar junto. Agora tem mais ser difícil de enfrentar a Vera, que é seu pai. Daí eu falei, eu vou embora sim, não quer ficar aqui não. Ele, não, eu falei, vou sim. Daí eu, vou sim, daí que eu falei assim, vou sim, eu ia saindo assim, o Patoninho segurou eu aqui, né? Falou, não, não, calma, calma. Não liga não, não precisa ficar nervosa, braba, não. Porque agora vocês têm que viver junto agora, né? Não tem como você sair daqui para ir embora. É longe, também não tem como você ir. E se você for lá embora, seu pai não vai querer você lá, não vai aceitar você lá de volta. Não vai ser como era, igual você ficava lá, né? Eu falei, vai ser sim. Daí, vai nada, não vai ser nada. É melhor você ficar aqui e ficar quieto. Vamos esperar até amanhã para ver o que vai dar. Rapaz do céu, quando foi? Passou um dia, no outro dia. Nós lá na cozinha, quando ela de mexendo com os negócios lá na cozinha, daí ela. E tinha uma estrada, uma fazenda das casas japonesas, ficava no alto assim, né? E tinha uma estrada que descia assim, e tinha uma moita de bambu e tinha um corguinho. Aí tinha uns cachorros brabos na fazenda, né? É, era cachorro brabo, mas ficava fechado, né? Aí a Nadir saiu pra fora assim pra cozinha, que ela olhou assim. Ela falou assim, Geni do céu, se você saber quem que é aquele menino ali, eu falei, quem? Ela falou assim, o pai. Eu falei, misericórdia. Falou, ele vindo com um pedaço de pau desse tamanho. Ele vinha vindo mesmo com um pedaço de pau desse tamanho. Mas não era é por causa do cachorro, né? Eu falei, gente do céu, aquele pedaço de pau, acho que era pra bater, acho que era pra matar eu. Ela falou assim, vindo com um pedaço de pau desse tamanho, assim na mão. Eu falei, misericórdia. Falei, Jesus amado, e agora? Falei, eu não vou nem sair aí pra fora, eu vou sair nada, vai que ele vai pegar eu pro braço, ó, vai sortar o rei em mim, né? Aí eu falei assim, ela falou assim pra mim assim,
Ó, fica lá dentro do quarto, fica lá dentro do quarto. E daí o Guinaldo era nenenzinho, tava lá no berço, né? Aí ela falou, fica lá dentro do quarto lá, não sai não. Porque se sair é perigoso ele, né? Porque ele tá nervoso, né? É perigoso. Daí ele veio, rapaz do céu. Olha pra você ver. Quando a Dica escutou. Nadia escutou. Diz que a mãe falou assim que ele chorou. A mãe falou assim que quando ele chegou que ele viu que eu não parecia nem nada. E não parece, não parece. Que a mãe falou que ele começou a chorar. Que a mãe também, né, ficou nervosa também, né? Aí disse que ele começou a chorar. Aí a mãe falou assim, miséria, que daí falou assim, eu vou lá atrás dessa menina, vou lá ver o que aconteceu. Acho que achou que tinha acontecido alguma coisa, tinha morrido, sei lá o que, né? Aí ele falou assim, vou lá. Aí ele foi, né? Aí chegando lá, eu peguei, falei pra Nadir, Nadir, eu não vou sair aí não, hein? Eu vou sair não, eu vou ficar escondido aqui no quarto, nem vou ir, eu vou ficar quietinho. Fiquei lá no quarto, quietinho, lá dentro do quarto. Falei, eu vou enfrentar a fera nada. Ele vai pegar eu, vai dar uma surra em mim com aquele pau é pra bater em mim, daí me mata, né? A sorte que não tinha ninguém em casa, só tava eu e a Nadir. E o neném, que estava tudo pra roça. O Zé tava pra roça, o Cido tava pra roça, o Patoninho também tava pra roça, o velho também tava tudo lá pro café. Só tava eu e a Nadir em casa, né? Porque eles iam fazer comida cedo, né? E ia trabalhar, né? Aí a Nadir tava, parece que, lavando louça na cozinha lá. Sei lá o que ela tava, não sei o que ela tava fazendo. E eu tava lá no quarto. Eu fiquei lá no quarto. Quando eu tava na cozinha, né? Mas quando ela falou, você vê quem veio vindo lá com ele, assim. Ela falou assim, o pai. Eu falei, o quê? O pai? Eu falei assim, eu vou perguntar nada? Vou lá, corri lá pra dentro do quarto. Fiquei lá no quarto. Aí chegou. E tinha mania de fazer, tocar a tocinha, né? Aí chegou. Oi, eu assim. Aí a camarada falou assim, oi, pai. Que traz? Que traz, senhor E? Oi, coisa nenhuma, né? Oi, coisa nenhuma. O negócio que trouxe eu aqui é sério. A mãe falou assim, misericórdia. Falou assim, eu vim aqui, que eu tô sabendo, assim, fiquei sabendo, eu vim saber se a pretinha tá por aqui. Se ela veio pra cá, com aquele beiçudo. Daí, ele falou assim, veio, pai, veio. Ela tá aqui sim, veio. Eu falei assim, então, bonita coisa, né? Tudo isso aí que aconteceu é culpa sua. É culpa sua. Porque você sabendo que ela é uma criança, tem 14 anos, nem idade tem ainda, não sabe nem onde está o nariz, não sabe nem cuidar dela direito, né? E você, nem para dar conta, você sendo a mais velha, sendo a mais velha, a irmã mais velha, devia dar conselho para ela que não podia fazer isso, que era uma criança ainda, né? Que duas crianças faz sair de casa assim, não sabe nem para onde está o rumo do nariz e vir. O que vai ser? O que vai ser dessas duas crianças daqui para frente? Falou assim, não sabe nem cuidar um do outro. Aí a Nadir falou assim, não, pai, não é, ó, o senhor tá apanhando culpa de mim? Eu não sabia, pai, de nada não. Eu nem sabia de nada não, nem sabia que tá acontecendo. Eu sabia que eles estavam namorando, que o senhor mesmo sabe que estão namorando, mas que eles iam fugir, não, sair não. O senhor não vem para botar culpa em mim, pai, que eu não tenho culpa nenhuma. Juro por Deus, lógico, como Deus está no céu, eu não tenho culpa de nada. E eu não envolvi em nada, eu não falei nada. Nunca falei para ela que era para fugir, nunca falei. Nunca ponhei isso na cabeça dela que ela tinha que era para fugir. Sempre dava conselho para ela que era para namorar dentro da lei certinho, que não era para mais fazer coisa errada, não era para mais fugir. Nunca falei isso para ela. Não. Também não falou também que era o velho que ficava falando na cabeça do neto, senão ia sobrar pro Sebastião também, né? Falou assim, onde se viu uma coisa dessa? Você devia dar conselho para ela que não podia fazer isso, pegou e nem falou, nem deu conselho. Falou assim, não, pai, eu não sabia, pai. Quando ele chegou aqui em cá, eu fiquei surpreso, fiquei até, nossa, quase desmaiei. Quando eu vi os dois chegar aqui, meu pai, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei pensando. Eu sei que o senhor fica brabo mesmo, ficou brabo, mas fazer o que agora, pai? Se tá os dois veio junto pra cá, fazer o quê? É ou casar ou ficar junto, morar junto, porque fazer o quê? O senhor vai levar ela para levar para trás, não tem como.
Ele não. Levar pra trás, não. Mas só que eu queria uma coisa certa. Ou coma pau, coma pedra, vai beber. Ele falou, então, não é assim? Que o senhor fala, ou coma pau, coma pedra, vai beber junto? Então, você vai beber junto. Falou, se ele foi homem pra trazer ela, então ele é homem pra assumir ela também. Falou assim, ele é uma criança também, mas ele fez papel de homem. Ele não fez papel de moleque, né? Daí, não seria pior, pai, se ele tivesse feito alguma coisa errada e deixasse ela lá e abandonar? Daí ele pegou e falou assim, não, mas tá errado. Isso não entra na minha cabeça, não, isso aí. Uma criança, duas crianças. Falou assim, eu tenho que conversar com, eu e o pai dele tem que ter uma conversa muito séria. Porque você viu uma coisa dessa, vai ter que casar, não vai ficar sem casar, não. Não sei o que, não sei o que. Daí vamos discutir. Aí vamos fazer, daí falou assim, vamos, fala pro seu sogro aí que nós vai ter uma reunião para discutir sobre isso aí. Porque não vai ficar sem casar, não, filha. Vai ficar morando sem casar, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Falou assim, então tá, vamos lá no juiz lá e vamos ver se casa. Aí foram lá, né? Chegou lá. Aí foram lá conversar lá lá para casar, né? Aí o juiz falou assim, para casar é perante o juiz. Falou assim, porque nem ela tem idade, nem ele tem idade. Se ele tivesse 20, 19 ou 20 anos, podia tirar da idade dele e passar para ela. E se ela tivesse mais idade do que ele também, leva 18 até mais, podia tirar da idade dela e passar para ele. Mas os dois são da idade só. É 6 meses só de diferença. Falou, se vocês ficar nessa teimosia aí para fazer casar duas crianças, não tem jeito. Vai pagar multa. E a multa não é barata, é caro. Falou, vai ter que pagar uma multa. Falou, o resto é os dois. Já que fugiu mesmo os pais, esses dois pais. Então, se vocês não querem que fica junto, então vai ficar debaixo de ordem, como se fosse dois prisioneiros. Aí ela vai para casa do pai e ele vai para casa ele fica na casa do pai dele e ela vai para casa do pai dela. O juiz falou: "Tá certo assim? Vou assinar o papel aqui, o termo de assinatura, vocês assinam aqui vocês dois. Ela para casa do pai dela e ele para casa do pai dele. O que vocês acham desse jeito? Se vocês querem fazer casar, não tem como casar. É duas crianças. Então, não tem como tirar da idade dele para passar nela. Não tem como tirar da idade dela para passar nele. Os dois são da idade só. Então, vocês vão ficar com essa teimosia aí, vão ficar debaixo de ordem, como se fossem dois prisioneiros. Ela vai ficar na casa do pai até completar a idade para casar, e ele também. Nem ela pode namorar outro, e nem ele pode namorar outra. E até completar a idade para casar. Assim que vocês querem? O juiz ficou bravo, o juiz falou assim, então, se é assim, cada um para sua casa. Daí o meu sogro e o meu pai. Falou com o padre. Falou assim, São Miguel, já fugiram mesmo, já fizeram isso aí mesmo, então não tem como voltar atrás. Faz assim, vai ficar lá na minha, se o senhor não quer aceitar, tudo bem. E vai ficar lá na minha casa e pronto, eu assumo os dois lá em casa. Vai ficar lá em casa, vai ficar morando lá em casa. Até completar a idade, até expor da idade, até quanto que. Vai ficar lá comigo, pronto. Falou, já que o senhor falou assim, já fugiu mesmo, já casou mesmo, então tem que aceitar e pronto. Não adianta eu ficar brigando, eu brigar com o senhor brigar comigo e brigar com ele, não adianta mais nada. Já fugiu mesmo, pronto, é melhor deixar assim do jeito que tá e pronto. Porque o senhor não tem dinheiro para pagar multa, eu também não tenho. Falou assim, e eles não vai. Daí o Zé falou assim, não vai ninguém para cá, eu já trouxe ela embora, não vai para casa do pai dela mais não. E também eu não vou ficar sem ela aqui, e nem ela vai ficar sem, nem eu vou ficar sem ela aqui, e nem ela vai ficar sem eu. Se for para vocês ficar brigando vocês dois, vou juntar minha roupa e ela vai juntar dela, nós vai embora para outro canto e pronto. Nós vamos morar sozinho bem longe, mesmo que nós não tem idade. Seu pai falou. Falou, ela não tem idade, eu também não tenho. Mas já que nós teve né, o papel que nós fez, eu fui homem de tirar ela da casa do pai dela para vir,
Ela não veio forçado, né? Eu chamei ela, ela veio. Nem ela, nenhum dos dois forçou a barra, nós veio porque quis. Então, já que é assim, já que vocês dois velhos vai ficar discutindo por causa disso, o senhor discutindo e ela e o pai dela também, faz assim. Eu vou convidar ela, já que nós fugiu mesmo, né? Nem o senhor tem nada com isso com a minha vida, nem o pai dela. Nós dois que tem que se entender. Eu sei que nós não tem idade, eu sei que nós não tem idade. Nós vai pegar e vai arranjar um lugar para bem longe, nós vai embora nós dois juntos, nós vai viver juntos bem longe dos vocês dois. Vocês dois velhos. Vocês ficam aí. Nós vai embora nós dois. Pronto. Aí, não. Não precisa disso não, José. Não precisa disso não. Pode ficar sossegado, vai ficar em casa mesmo, pronto. Assim, aceitou, assim. Foi assim, foi a nossa vida desse jeito. Foi até quando daí viemos embora pra cá. O meu sogro veio embora. E fazia não fazia um mês, ia fazer um mês, nem um mês, 2 semanas que nós tínhamos fugido. Aí ele veio embora pra cá, aqui pra Guaraci, aqui perto, lá fazendo Primavera ali perto de Guaraci. Aí ali foi aonde que nós ficamos morando ali, depois logo passou uns tempos lá, eu fiquei um tempão ainda sem ter filho, depois aí eu fiquei grávida do seu irmão, que é o que morreu ali. Aí ali nasceu o José Daí José, ali nasceu Daí José, né, na Fazenda Primavera, e depois nasceu a Jaque. Aí depois a gente estava sem casar ainda, né? Quando eu fiz 18 anos, eu casei, né? No cartório. Aí com 18 anos nós casamos no cartório. Né? Daí nós casamos no cartório, porque com 16 anos eu tive o seu irmão. Não estava casado ainda, né? Aí quando nós fez 18 anos, arrumou os padrinhos, o mesmo padrinho e mesmo casamos no cartório. Casamos no cartório, aí depois, só no cartório. Mas daí, pois, quando nasceu a Jaque, aí nós casamos na igreja. Nós casamos na igreja por causa que precisava batizar a Jaque estava com 2 anos, né? E sem casar na igreja não podia batizar. Aí é onde que 2 anos, depois de 2 anos que nós estava, né, que já tinha Jaque, aí nós casamos na igreja para poder, daí nós voltou para Nova Fátima para batizar a Jaque. Mas daí depois passado um tempo lá, daí o pai, né, daí ficou, daí já tinha nascido, daí já veio passear na casa de Nova Fátima, nós vinha sempre direto lá ver a mãe, ver o pai, né? E assim foi a vida nossa. É, a vida nossa foi assim, não foi fácil não. Foi cheio de preconceito, cheio de as coisas que falava, nos começos mesmo, a Maria, sua tia lá de São Paulo, ela não gostava de mim, ficava, surtava lá e ficava xingando eu, né, nos começos assim, falava assim, chamava eu que, que eu era nega, pé de ferro, e ficava falando as coisas, né? A minha irmã pegava e falava pra você, ué, como é que você tá xingando a minha irmã de nega, pé de ferro, se eu sou nega também, ela é minha irmã, então, se você não aceita ela, não aceita eu também, que nós duas somos irmã, né? Eu não aceito você ficar xingando a minha irmã, não. Ah, dar um surto nela lá. Agora que ela fala assim, ai, cunhada, eu te amo, ai, isso é o quê? Eu fico, que ama nada. Ela tá falando assim, ama, fala que ama assim agora, porque no começo mesmo não aceitava a gente, não. É, Então assim foi a é, vida. assim foi a nossa vida. Então, no próximo vídeo a gente conta outra história. É bem tenoroso. Aí quando foi no outro vídeo, daí eu conto quando foi minha mãe, quando nasceu minha mãe, daí eu conto da minha mãe. Porque a minha mãe tinha essa dor de cabeça, é por causa disso, eu acho que a gente falava pra ela, né? Que era direto, dor de cabeça, direto. A gente continua no outro vídeo. Daí no outro vídeo eu conto a vida da minha mãe, quando a minha mãe nasceu, até ela casar. Alô? Terminou. Até a próxima. Bom dia. E até a próxima.
Fica com Deus. Tudo em paz.